Você vai na igreja de manhã, está lá o diabo. Aí você volta à tarde, o diabo está lá de novo. De noite, está lá o diabo. Em outra cidade, o diabo está lá. Num outro estado, em outro país. E em vários lugares, está lá o diabo. Isso não é um culto racional. Isso não é um culto inteligente. Por quê? Porque o diabo nunca foi onipresente. Logo, se o diabo nunca foi onipresente, está claro que não é o diabo. Não pode ser o diabo em tantos lugares. Quem consegue entender? Não tem como ser. Porque só Deus é onipresente. Só Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus. Os anjos não podem. Nem os anjos podem. Nem os anjos podem. Nem os arcanjos. O único onipresente é Deus. Então, você tem que oferecer a Deus um culto inteligente. Um culto racional. Se o diabo nunca foi onipresente, como é que ele está na maioria das igrejas? Quem está entendendo? Não é que ele está. Dizem que ele está. O bispo diz que está. O pastor diz que está. O presbítero diz que está. O missionário fala que está. O evangelista, o pregador fala que está. Mas Deus diz, olha, ele já não vai existir mais. Tudo já está consumado. Apóstolo, então, o que é isso que eu estou vendo nas igrejas? Paulo disse aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2, Paulo diz que Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Nessas igrejas evangélicas existe um espírito do erro enviado por Deus. Não é heresia, não. Um espírito do erro enviado por Deus, igualzinho o espírito maligno que Deus enviava em Saul, que o atormentava. Você já leu a Bíblia? Então, um espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul. Um espírito, leia a Bíblia, um espírito, 1 Samuel 16, um espírito maligno da parte do Senhor vinha sobre Saul. Então Davi vinha e tocava e ele se sentia aliviado. Um espírito maligno da parte de Deus, enviado por Deus, vinha sobre Saul. É o que acontece na maioria das igrejas evangélicas. O espírito do erro está lá. Por quê? Porque não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo nos seus olhos. Não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo nas suas próprias cabeças. Não estão crendo na palavra de Deus, estão crendo mais no pastor, estão crendo mais no homem do que no que Deus está falando. Então isso é uma afronta a Deus. Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Está aí a maior revelação. Por que está essa bagunça nas igrejas evangélicas? Segundo Tessalonicenses 2, porque Deus envia o espírito do erro para que creiam na mentira. Por quê? Porque não estão crendo no que Deus está falando. Deus está falando agora. Deus está te dizendo, ó, havia uma profecia de que um dia o diabo não ia existir mais. Isso é palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Havia uma profecia. Ezequiel 28, 19. Havia uma profecia de que o diabo não ia existir mais. Ai, pastor, quando vai se cumprir? Já se cumpriu. Quando se cumpriu? João 19, 30. Quando Jesus na cruz disse, está consumado. E então ele inclinou a cabeça e morreu. Quando Jesus disse está consumado, cumpriu Ezequiel 28, 19. Mas ninguém sabia disso. Ninguém entendia isso. Então foi preciso que Deus desse a revelação. 3 tópicos. Marca no seu caderno. Para você nunca mais esquecer. Para você nunca mais esquecer. 3 tópicos. A profecia, Ezequiel 28, 19. O cumprimento da profecia, quando Jesus morreu, João 19, 30. Mas ninguém entendia, ninguém sabia. Então até aí, não está mudando muita coisa. A profecia, o cumprimento, mas ninguém sabe. Ninguém sabe que cumpriu. Então foi preciso que viesse a revelação. A profecia, Ezequiel 28, 19. O cumprimento da profecia, João 19, 30. A revelação,
Ou seja, o perfeito entendimento do cumprimento da profecia. Hebreus capítulo 2, verso 14. Abra sua Bíblia, pastor, pastora, bispo, obreiros, povo de Deus na face da terra. Abram suas Bíblias, Hebreus 2, verso 14. Hebreus 2,14 não é profecia. Hebreus 2,14 não é cumprimento. Hebreus 2,14 é a revelação. O que é revelação? O perfeito entendimento espiritual. Uma pessoa que tem revelação, ele tem o perfeito entendimento espiritual. Revelação não é você ficar fechando os olhos e falar, Joãozinho vai casar com a Maria. Isso não é revelação. E adivinhação, Deus é contra a adivinhação, hein? Deus abomina a adivinhação. Revelação é uma coisa, adivinhação é outra. Revelação é o perfeito entendimento espiritual, e o apóstolo Paulo foi o único e o primeiro a receber o perfeito entendimento espiritual de que a profecia de Ezequiel 28:19 se cumpriu em João 19:30, quando Jesus disse: está consumado. Tem alguém entendendo aqui o que eu estou falando? Então reconhece a Deus que está em nosso meio. Hebreus 2,14, para terminar. Eu falei que eu seria breve, mas objetivo. Hebreus 2,14. Hebreus 2,14. O apóstolo Paulo falando: portanto, visto que os filhos... Parem aí. Tem gente que não sabe quem são, que filhos que são esses. Visto que os filhos aqui está em minúsculo, significa espíritos ou anjos. Então ficaria assim: visto que os espíritos. Por que espíritos? Porque Hebreus 12:9 diz que Deus é o Pai dos espíritos. Ou então vamos mudar. Hebreus 2,14, visto que os filhos. Romanos 8, 14, 15, 16 diz que nós somos filhos de Deus. Então, Hebreus 12:9, espíritos. Romanos 8, 14, 15, 16, filhos. Amém, abençoados? O que é isso aqui que eu estou te fazendo? A perfeita revelação, o perfeito entendimento espiritual. Portanto, visto que os filhos, que filhos? Filhos de Deus. Portanto, visto que os... Hebreus 2,14, a revelação, que ninguém sabia, ninguém entendia. O primeiro a saber e a falar, o apóstolo Paulo. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue. Por que os filhos participam da carne e do sangue? Porque os filhos são espíritos. João 4:24, Deus é espírito. Hebreus 2,14, e os filhos são o quê? Espíritos. Por isso que os filhos participam de carne e sangue, porque os filhos são espíritos. Agora você está ouvindo a perfeita revelação. Agora você está ouvindo o perfeito entendimento espiritual. Primeiro eu te mostrei a profecia. Ezequiel 28:19, é profecia, que o diabo não ia mais existir. Depois eu te mostrei o cumprimento da profecia, João 19:30. Agora eu estou te mostrando a revelação, a primeira pessoa a entender e compreender que a profecia de Ezequiel 28:19 se cumpriu em João 19:30. A primeira pessoa a entender, na face da terra, o apóstolo Paulo. Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Deus. Deus participou de carne e sangue. João 1, o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. E Jesus é quem? Deus. Então Hebreus 2,14, ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Deus participou de carne e sangue. Se chamava Jesus. Hebreus 2,14. Os filhos participaram de carne e sangue, ele participou das mesmas coisas. Para quê, hein?
Para que e por que Deus saiu do céu e veio aqui na terra, mais precisamente Jerusalém, Judéia, Galileia, Cafarnaum? Por que e para que Deus saiu do céu e se revestiu em carne e sangue? Por que e para quê? Hebreus 2,14. Para que pela morte, para que pela morte, Jesus não morreu, irmão. Eu li João 19,30. Jesus disse, está consumado, e inclinou a cabeça e morreu. João 19,30. Jesus disse, está consumado e morreu. Olha aqui, ó, Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Olha como que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. E eu posso até usar a língua portuguesa. Se tiver algum professor de português aí me assistindo e me ouvindo, confere e vê se eu estou errado. Porque eu fui na escola algumas vezes e eu aprendi alguma coisa de língua portuguesa. Então veja comigo, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o... Para aí. O é sujeito oculto, indefinido. O artigo indefinido. O diz respeito a alguém. Suponha que eu não saiba quem é esse alguém, porque o é artigo definido. Definido, mas oculto, eu não sei quem é. Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha. Não é aniquilasse um que tinha. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, olha a língua portuguesa de novo, artigo definido. E agora o sujeito não está mais oculto, o sujeito está revelado. Olha aqui, ó. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo.